No vídeo de hoje nós vamos mostrar para você o candidato a governador de São Paulo, Tarcísio, falando aí do atentado que ele sofreu na favela do Paraisópolis. A gente vai mostrar para você ele falando aqui do ocorrido, mas antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar as notificações, dê o seu like que é bastante importante aqui pro nosso canal, amém? Estamos aqui todos os dias com notícias do mundo gospel para você. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui para você ficar por dentro de tudo, tá bom? Vamos ficar aí então com o dia do atentado e o candidato a governador falando sobre isso. A gente estava lá. Nós fomos para uma visita a um trabalho social muito interessante. Então, uma parceria para a criação do primeiro polo universitário em Paraisópolis, com o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, mais o trabalho do Belezinha, que é um trabalho notável, um trabalho muito bacana. E começamos a visitar o trabalho que é feito ali, o trabalho social. Entramos em algumas salas de aula onde a gente pôde ver as pessoas tendo aulas, fomos visitando as instalações, né? Subimos no segundo andar, o terceiro andar, a área de laboratório, a ala onde estão sendo feitas as atividades. E enquanto a gente conversava, a gente começou a ouvir tiros. Eu estava no terceiro andar, né? Então a gente começou a ouvir rajadas de tiros. Primeira impressão que eu tive. E quando você faz essas visitas, em tese, você imagina que está tudo tranquilo. Eu estive em Heliópolis recentemente, visitando o Instituto Bacarelli, não teve problema nenhum. A gente ouviu a primeira rajada, a primeira impressão que eu tive, olha, acho que é algo para intimidar, para dizer, olha, vocês não são bem-vindos aqui. Mas achei que fosse ficar nisso. Continuamos normalmente conversando na atividade como nós estávamos fazendo. Mais tarde a gente começou a ver mais tiros e gritaria. Minutos mais tarde, poucos minutos, e aí gritaria. O pessoal começou a gritar, olha, abaixa, 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 vão atirar aqui. Até o momento em que uma pessoa entra e diz o seguinte, tem que tirar ele daqui que o problema é ele, né? Tem que dar um jeito de tirar ele daqui. Estão dizendo que vão entrar aqui. E aí houve uma troca de tiro, até o momento que a minha equipe entra e diz, olha, conseguimos estabelecer aqui a segurança para você sair, para você poder se filtrar. Rapidamente eu segui a equipe, saímos até a van. Eu entrei na van, esperamos a equipe toda embarcar na van, ainda demos carona para algumas pessoas da imprensa que lá estavam e fomos embora, né? O que aconteceu é que, segundo a equipe de segurança que estava embaixo, e aí vem aquele negócio, é um atentado. Em nenhum momento eu disse que era um atentado. Primeira coisa, em nenhum momento eu disse que era um atentado. Segunda coisa, esse tipo de troca de tiro ali não é comum. E aí vamos lembrar que o crime organizado aqui em São Paulo é hegemônico em determinadas regiões. Então não é comum você ter trocas de tiro. Terceira coisa, a equipe que estava embaixo na segurança narrou que 4 motocicletas, com 2 elementos em cada motocicleta, eles começaram a rondar a frente do instituto, do local que a gente estava, começaram a fotografar o nosso pessoal de segurança. Então eles foram com câmera na mão, câmera de celular na mão, fizeram fotos, fizeram perguntas, perguntaram se era policial que estava ali, se evadiram do local e voltaram com armamento, né? Voltaram com armamento. E aí foi o momento em que se deu a troca de tiro. Eu queria enaltecer aqui a atuação da Polícia Militar, que foi muito rápida, foi muito diligente.
conseguiu rapidamente contornar a situação e estabelecer a segurança para que a gente pudesse sair dali. Então, qual é a leitura que a gente faz? Na minha opinião, foi um ato de intimidação, foi um recado claro do crime organizado, dizendo o seguinte: vocês não são bem-vindos aqui. A gente não quer vocês aqui dentro. Para mim é uma questão territorial. Não é uma questão, não tem nada a ver com uma questão política, não tem nada a ver com uma questão eleitoral, mas é uma questão territorial, que acontece aqui em favelas e comunidades do estado de São Paulo. E aqui é uma pena, porque você verifica o seguinte: o trabalho social que a gente viu lá, trabalho muito bom. Então, um trabalho que identifica talentos, cria oportunidades, é um trabalho que acontece em uma série de dimensões da vida das pessoas. Eles conseguem construir de fato um plano de desenvolvimento individual, dão acesso ao microcrédito, resgatam a autoestima, fazem orientação, além do treinamento profissional. Então, uma série de competências são transferidas para aquelas pessoas que têm contato com aquele projeto. E as pessoas estão saindo dali ou empregadas ou proprietários do seu próprio negócio. O que o brasileiro mais quer? O brasileiro quer um CEP e o brasileiro quer o CNPJ. Primeira coisa, o brasileiro quer casa e o brasileiro quer ter o seu negócio. E ali eles estão criando uma oportunidade para você ter um negócio. De todas as atividades que eu fiz na campanha, todas, as que eu mais gostei, sem sombra de dúvida, as 2 visitas que eu mais me emocionei, que eu mais achei interessante: a de Heliópolis, no Instituto Bacarelli, onde eu vi como a educação por meio da música pode transformar realidades, e a de hoje, que eu vi transformação social de verdade. Eu vi ali vidas que são recuperadas, oportunidades que são geradas. Agora, esse tipo de ação não pode sofrer interferência do crime organizado. Não pode, as pessoas não podem ser constrangidas por causa do crime. A gente não pode sofrer com essa questão de domínio territorial. Porque no final, são pessoas que estão ali, que são reféns. Projetos como esse são reféns. E o que a gente precisa fazer? Aumentar a presença do Estado. Fazer com que mais projetos dessa natureza aconteçam. Fazer com que nós tenhamos escolas integradas, onde a gente possa ter no contraturno atividades, né, como a arte, como a música, ou seja, atividades culturais que se complementam às atividades educacionais. A gente tem que trazer a cultura para junto da educação, isso é fundamental. A gente tem que transformar essas escolas em centros de formação profissional, a gente tem que levar para lá a formalização, a gente tem que levar para lá a capacitação e a gente tem que levar para lá o crédito. Se o Estado se fizer presente, a gente vai começar a afastar o crime. Porque observe, o jovem que está lá, alguns jovens que estavam nessas motocicletas e que estavam a serviço do crime. Que perspectiva eles têm? O que eles vão ser? E as famílias desses jovens, o que a gente quer é que no final das contas as mães saibam que os seus filhos vão ter perspectiva, vão ter esperança. Então a gente não pode deixar que o Estado fique ausente desse tipo de atividade. Então, na minha leitura, e observe que a minha visão é limitada, que a minha visão é de quem estava lá dentro. Dizer que não, foi um tiroteio corriqueiro e que aconteceu nas imediações da gente estava, hoje exatamente no local que a gente estava, por coincidência. Não é assim que funciona. Não. Os bandidos notaram a nossa presença ali desde cedo. Tanto é que eles, 4 motocicletas, com 2 pessoas em cima cada, fizeram filmagem da equipe de segurança que estava lá, com o celular, fotografaram, filmaram, fizeram perguntas e depois voltaram armados. Então não foi algo que corriqueiro, que aconteceu, aconteceu um tiroteio nas imediações e justamente quando a gente estava lá. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, para mim, e aí a leitura de quem estava dentro
das instalações, né? Ouvindo o que estava acontecendo. Foi uma ação de